Paz e graça aos irmãos. Paz e graça aos irmãos. Amém. Agora, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico capítulo 20, o versículo 27. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Você tem o texto aí projetado. Vamos ler juntos. Vamos ler Levítico, capítulo 20, versículo 27. O texto está aqui projetado. Vamos ler juntos. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar as crianças à frente com as suas professoras e professores. Vamos orar pelos nossos pequeninos e por nossas vidas também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós damos graças por Tua palavra que nos orienta e nos mostra aquilo que é certo e o que é errado. Neste mundo onde as coisas estão tão confusas e misturadas. E nós pedimos a Tua sabedoria e Tua graça ao abrirmos a Tua palavra. Que pelo Senhor, por graça e misericórdia do Senhor, possa aclarar os nossos olhos, para que possamos contemplar aquilo que Tu queres das nossas vidas e possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa os nossos pequeninos e a nós também, Senhor. Abençoa toda a Tua igreja, para que recebendo a Tua palavra e discernindo, diferenciando o certo do errado, aquilo que Te glorifica daquilo que não exalta o Senhor, nós possamos viver de acordo com o Teu querer. Nós Te oramos, honramos e clamamos ao Senhor de toda a glória, por nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, talvez se nós saíssemos perguntando, pessoa a pessoa, das igrejas evangélicas, o que significa a data 31 de outubro, talvez nem todos acertassem. Talvez nem todos acertassem. Ou talvez até a gente se espantasse, a gente escutasse então um crente, um evangélico chegar e dizer, eu sei o que é essa, você sabe, sei, o que é? É o dia do Halloween. Não é o dia do Halloween. Pelo menos para nós como evangélicos não. Nós acabamos de entoar louvores ao Senhor Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E até o Ieová, ou Jeová, e o nome que os judeus entendem mais próximo seria de Deus, seria Iavé ou Javé. Mas há uma questão de junção de letras, não mencionar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, e colocando vogais junto àquele tetragrama, terminou formando esse Ieová ou Iavé. Mas pensando no louvor o louvor com o qual nós exaltamos o nome de Deus, e olhando para a nossa sociedade, eu pelo menos, eu fui tomando cada susto, cada vez que a porta do elevador se abria e então entravam crianças naquela quinta-feira, 31 agora de outubro. E aí nós vimos a sociedade comemorando o dia do Halloween. Crianças fantasiadas, saindo às vezes também de porta em porta, e a coisa pega um ar de doçura, porque as crianças estão atrás de balas, não é? De doces, balas ou travessura. Casas, apartamentos, prédios enfeitados com adereços assustadores, como abóboras esculpidas, iluminadas, e as crianças participando de festas que se tornam cada vez mais populares, sem pensarmos aquilo que estamos fazendo. O Halloween, ele tem a sua origem no Reino Unido. O nome Halloween, ele deriva de All Hallows Eve. Hallow era um termo para santo. Eve era o mesmo que véspera. Ou seja, o termo, até o século XVI, ele designava aquela noite anterior à noite chamada o Dia de Todos os Santos, que era celebrado no meio da Igreja Católica
no dia 1º de novembro, em lembrança e homenagem aos mártires da fé. Desde o século XVIII, pesquisas mostram que historiadores apontavam para um antigo festival celta ao falar da origem do Halloween. Este festival era chamado de Samhain, um termo que significava o fim do verão, e iria então começar depois o inverno. E esta era uma celebração predominantemente irlandesa e escocesa, que depois se espalhou por toda a Europa, chegou aos Estados Unidos e chegou também à América do Sul. O Samhain, esta festa celta, ela durava 3 dias, e ela começava exatamente no dia 31 de outubro. Alguns acadêmicos, eles associam esta festa celta a uma homenagem que era feita ao Rei dos Mortos. O Samhain tinha a marca da fogueira como uma marca principal, onde eles, através da fogueira, queimavam o joio, separando da colheita do que eles haviam então de fato plantado, celebravam a abundância de comida. E todo esse contexto, olhando para toda a colheita, diz a história que as pessoas então, com o intuito de afastar espíritos malignos que pudessem vir destruir plantações, eles então ofereciam comida a esses espíritos malignos, e daí alguns associam a coisa de travessura, ou seja, queimar as plantações, ou doces. Então era oferecido comida para que esses espíritos malignos não prejudicassem as plantações. E as pessoas então vestiam roupas e máscaras assustadoras para não serem reconhecidas por estes espíritos malignos. E eu estou trazendo tudo isso para que a gente pense um pouco desse contexto do Halloween. E veja como a coisa muitas vezes está tão entrelaçada à religiosidade e aquilo que a palavra de Deus condena, que as pessoas não se dão conta disso. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III, ele mudou essa data, do Dia de Todos os Santos, que era comemorado no dia 13 de maio, que era a data do Festival Romano dos Mortos, Festival Romano dos Mortos, que era comemorado dia 13 de maio, o Papa Gregório III mudou para a data, como tem hoje, Dia de Todos os Santos, o 1º de novembro, que era também a data de dedicação da capela, chamada Capela de Todos os Santos, na Basílica de São Pedro, em Roma. E era também aqui a data da festa celta, a festa de Samhain. Não se tem certeza do porquê dessa mudança de data, de 13 de maio para 1º de novembro. Alguns entendem que era uma tentativa ali dos papas e da Igreja Católica Romana de tentar cristianizar as festas pagãs. O grande problema é que então agora as pessoas começaram a associar uma festa pagã a uma festa cristã e começaram a misturar todas essas práticas. Em meio a esta festa e às celebrações que eram feitas, você tinha a adivinhação como uma prática normal. As pessoas procuravam tentar adivinhar por algumas práticas, até às vezes pegando determinados frutos, plantações e retirando aquilo ali, tentando ter uma ideia, tentando adivinhar quem seria o cônjuge daquela pessoa. Então a adivinhação era uma prática muito comum nestas festas. E um dos hábitos também característicos desta festa era envolver crianças. Essas crianças, elas iam de casa em casa cantando rimas, e aí presta atenção, ou entoando orações para as almas dos mortos. Entoando orações para as almas dos mortos. Em troca, elas recebiam então bolos, que para alguns representava então o espírito de uma pessoa que teria saído, teria sido liberada por meio dessas orações do purgatório. E aí você fica pensando, sim, mas a abóbora entra onde nessa história toda?
E essa abóbora, então, caracterizada daquela forma, iluminada, com aquela cara meio feiosa, tal, onde é que entra? E aí há um mito irlandês sobre um homem chamado Sting Jack. Ele diz, o mito, que ele enganou o diabo para o seu próprio benefício financeiro. E quando o Jack morreu, Deus não permitiu que ele entrasse no céu. Olha a coisa como vai. O diabo não deixou ele entrar no inferno. E Jack, então, ficou sentenciado a vagar pela terra por toda a eternidade. E aí, então, na Irlanda, as pessoas começaram a esculpir rostos demoníacos em nabos para assustar essa alma errante de Jack. Quando os irlandeses vieram com suas levas de congregações, igrejas e pessoas também, às vezes até também não crentes, fugindo da Europa, quando eles se mudaram para os Estados Unidos, trouxeram também essa prática. Só que como nos Estados Unidos o que havia em abundância eram abóboras, então eles começaram a esculpir essas caras na abóbora e então começaram ainda com esse propósito, nessa ideia de afastar o espírito de Jack que andava errante, porque Deus não recebeu, o diabo também não, e o espírito dele ficou então sobre a terra andando errante. As tradições do Samhain, elas mantiveram-se também através dos disfarces, das roupas, para então se esconder das almas que na ideia então desta festa vagavam pela terra. E isso terminou sendo incorporado em toda esta festa do Halloween. Os celtas, nesta festa dos mortos, eles tinham esta festa como uma das datas mais importantes. Aquilo que para o cristianismo foi trazido como a ideia do céu e da terra, eles então entendiam que esse lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. E essas festas, pasmem, eram presididas pelos sacerdotes druidas, que eram sacerdotes que atuavam como médiuns entre as pessoas e os seus antepassados. Dizia-se então que esses espíritos dos mortos voltavam nessa data da festa para visitar os seus antigos lares e guiar os seus familiares ao rumo, ao outro mundo. E aí a gente olha para toda essa festa, todo esse contexto histórico, e aí a gente vê filmes como Harry Potter, a gente vê o movimento Wicca, buscando suavizar uma visão sobre a bruxaria e sobre a magia. E aí as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, até idosos, vão assistindo e vão achando tudo muito normal, tudo muito interessante, uma magia que é para o bem, uma bruxa que não é tão ruim assim, um feiticeiro que faz o bem, que quer se libertar do mal, e as coisas começam a ficar tão misturadas. Nós lemos o texto de Levítico 20, 27, quando Deus foi muito claro com o povo. O povo estava adentrando a terra prometida. E Deus então estava dizendo, olha, o que eles fazem lá, vocês não vão fazer. Foi justamente porque encheu a medida da iniquidade que eu estou tirando esses povos dessa terra. E vocês vão entrar e vocês precisam fazer diferença. Vocês não andarão nesses caminhos. Vocês não andarão nestas práticas. Vocês não vão fazer isso. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. E nós não estamos dizendo que você vai passar essas portas agora e vai começar a procurar onde é que tem feiticeiro, onde é que tem bruxo, onde é que tem necromante e vai matá-los e dizendo, pronto, eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou lá em Levítico. Deus deu uma ordem trazendo um ensinamento também para nós, que nós temos que nos afastar de todas essas coisas. Porque essas coisas trazem um engano para o nosso coração. E Deus sabia que se o povo se misturasse com os povos daquela terra, se o povo praticasse aquilo que eles ensinavam, este povo estaria se afastando do Deus único e verdadeiro e da sua palavra. Que Deus não estava agindo por adivinhação, mas por revelação.
Deus revela a sua vontade através da sua palavra. Deus revela a sua vontade através da pregação fiel da sua palavra, para que o povo saiba como proceder e o que fazer. Se você abrir lá, por favor, em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18. De 9 a 14. Deuteronômio 18, de 9 a 14. Como Deus foi tão claro com o seu povo, como é para nós também a sua palavra. Deus diz então, através da sua palavra: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça, olha a prática daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Porque haviam pessoas que sacrificavam filhos para obterem a prosperidade, por conta das orientações dos sacerdotes falsos. Não se achará também entre ti o quê? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus então mostra vários pecados ali que aquelas nações haviam cometido, várias práticas condenáveis, e que o próprio Deus diz: olha, tudo isso daqui é abominação ao Senhor. O Senhor abomina. O Senhor abomina. E então vem a questão da pena de morte em Levítico. Mas não é só o Antigo Testamento que condena essas práticas. Também, se você abrir lá em Atos, capítulo 16, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, Atos 16, a partir do versículo 16, até o versículo 18, Atos 16, 16 a 18, nos diz a palavra: aconteceu que indo nós, Paulo, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, Lucas estava aqui no meio, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Parou para pensar isso? Paulo ali servindo ao Senhor, Lucas e outros, e eles estão proclamando o evangelho, eles estão caminhando no meio da cidade, e tem uma jovem adivinhadora, possessa de um espírito adivinhador, e ela está dizendo: esses homens, veja, até aí, totalmente verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles estão anunciando o caminho da verdade, ou o caminho da salvação. Ou seja, até aí está tudo ok, tudo verdade, é verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, é verdade. Esses homens estão anunciando o caminho da salvação, verdade. Mas qual o problema? O problema é que ela estava falando isso, essa mulher estava possessa de um espírito adivinhador, e a Bíblia diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Então imagina se a coisa continua desse jeito. As pessoas iam dizer: olha, a adivinhação é de Deus, a adivinhação faz parte do cristianismo, porque estava tudo ela estava falando, era verdade, e ninguém se opôs àquilo. E aí então a Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela.
E ele, na mesma hora, saiu. E depois tem toda uma confusão que você pode ler aí, porque aí ela parou de dar lucro aos seus senhores. Parou de ser usada pelo espírito maligno adivinhador. Mas Paulo não quis que aquela adivinhação fosse associada ao evangelho. Não. Paulo sabia que a adivinhação estava condenada na palavra de Deus. E a palavra ainda vai nos dizer, lá em Apocalipse, capítulo 21, já no final do Novo Testamento. Ou seja, não é uma prática condenada só no Antigo Testamento, mas também no Novo. Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A Bíblia vai nos dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia diz que aqueles que permanecem nessa prática, que não são convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e por não serem convertidos, as suas práticas continuam as mesmas. A Bíblia diz que o fim deles é no lago que arde com fogo e enxofre, é a segunda morte. É a condenação eterna. Nós estamos tão misturados, muitas vezes, enquanto sociedade, e Deus sabia do risco que isso era para o povo de Israel, porque você lembra da história de Saul, vale a pena ler, quando ele, desesperado, procurando o profeta do Senhor, não tendo resposta de sacerdotes, de profetas, não tendo a palavra de Deus, ele fez o absurdo de trazer, de procurar consultar uma médium, a médium de Endor, que Deus já havia proibido, que eles tinham lutado contra feiticeiros, contra médiuns, contra toda sorte de bruxaria, de tudo que havia de errado. Mas agora Saul, no seu desespero, foi então consultar. E Deus então proibiu ao povo de fazer isso. E proibiu por conta das mentiras por trás, por conta muitas vezes como aquela mulher que estava fazendo, que era adivinhadora, possessa de um espírito adivinhador, e que estava falando a verdade, e que isso confundia a cabeça das pessoas. Ainda hoje nós temos pessoas assim, confusas, porque elas ouviram verdades misturadas com mentiras. E aquelas verdades, até certo ponto, elas confundiram a cabeça dessas pessoas, trouxeram confusão, mas pior, trouxeram aprisionamento espiritual. As pessoas continuam crendo que aquilo é a verdade. Quantos vão no desespero procurar médiuns, procurar então o espiritismo, esperar que um espírito de alguém que morreu possa falar ali através do médium? E a palavra de Deus condena aqueles que consultam os mortos, os feiticeiros que praticam a magia, bruxaria e tantas outras coisas contrárias à palavra de Deus. E veja bem, e não precisa raciocinar muito para você entender o seguinte: você já parou para pensar na grande capacidade dos serviços de inteligência de tantos e tantos e tantos países aí? A capacidade de você usar a tecnologia para você obter informações. Veja, eu estou falando de seres humanos, como eu e você, mas que por meio da tecnologia tão avançada, a capacidade, a inteligência artificial, a capacidade de você obter informações sobre outras pessoas. Agora, aí eu ajudo você a, de repente, quem sabe, brilhar um pouquinho mais a luz e perceber. Imagina se nós, como seres humanos, somos capazes de, com tanta tecnologia e sabedoria dada por Deus, na sua graça comum, podemos usar para o bem ou para o mal. Se somos capazes de obter informações, aí eu pergunto, e espíritos malignos? Que não tem a limitação que eu e você temos, a limitação física, de deslocamento, tudo. Então, imagine espíritos malignos. Em alguns momentos eu dei o seguinte exemplo. Você já parou para pensar isso também? Porque eu vi
algumas entrevistas e vi uma entrevista de uma grande autoridade aqui no país, que já foi presidente da República, e ele falou sobre uma situação de uma filha que ele perdeu, e que ele encontrou o consolo no Espiritismo, porque o médium falou coisas que ele disse: ali foi o espírito da minha filha, porque ninguém podia saber de uma coisa tão íntima da nossa família, casal e filha. Se seres humanos podem ter essa capacidade de chegar a determinadas informações, imagine então seres espirituais, demônios, que não têm a alimentação física que eu e você temos. Então imagina alguém que chega tão desesperado, querendo então ouvir de um filho ou de uma filha que se foi, que morreu. E então procura a um médium, procura alguém para que o Espírito possa usar aquela pessoa. E aí então o médium, usado não pelo Espírito do filho ou da filha que se foi, porque a Bíblia diz que não existe essa comunicação, não. É outro espírito que está falando, como falou a Saul, através da médium de Endor. Então aquele espírito chega e diz assim: pai, calma, a solução para isto daí está lá na minha gaveta. Eu deixei uma carta lá escrita. O pai para, meu Deus, que carta é essa? Pai, o quarto não está fechado? Está. Ninguém entrou desde que você morreu. E o pai começa a se envolver também no diálogo com um espírito que não é do filho ou da filha que partiu. Pai, volte, abra o quarto, abra o guarda-roupa, abra a gaveta, tem uma carta que eu deixei por debaixo das roupas. Agora imagine, um pai desse, que volte para casa, que abra o quarto, abra o guarda-roupa, abra a gaveta e encontre uma carta. Esse homem vai entender que um médium não é de Deus? Muito pelo contrário. Ele vai dizer: é de Deus. Foi tudo verdade o que foi dito lá. E foi meu filho ou minha filha que falou comigo. E não com a ideia da carta, mas foi esse testemunho que essa autoridade deu, dizendo: o meu filho ou a minha filha falou comigo. E ele falou coisas que só eu e minha esposa sabemos. Ele falou coisas que só eu e minha esposa sabemos. O engano toma conta. E foi isso que Deus quis, dentre outras coisas, evitar. Que o coração do povo de Israel fosse enganado por espíritos malignos, não de Deus. Não por anjos, não. Por espíritos malignos. Daí porque toda a condenação. Eu e você temos que ter cuidado daquilo que participamos. Eu e você precisamos orientar os nossos pequeninos, que vão sendo tomados sem que reflitam, muitas vezes, travessura ou doces. Quem não quer doce? Quem não quer uma balinha? Quem não quer um bombom? Quem não quer um doce? Ah, coisa gostosa. Mas como às vezes os nossos filhos podem estar sendo cativados pela mentira e não pela verdade do Evangelho. Não abra o seu coração para isso, mas abra para a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Contra estas e outras mentiras, os reformadores lutaram. Os reformadores lutaram para que a verdade do Evangelho prevalecesse. Somente a Escritura, somente a Palavra de Deus.